Oi, família querida, seja muito bem-vinda para o nosso programa de hoje. Amo a sua companhia. Hoje nós vamos falar sobre propósito, nós vamos falar sobre força de vontade, nós vamos falar sobre quebrar paradigmas, surpreender. Será que você é uma daquelas pessoas que é de origem pobre, num lugar difícil e todos à sua volta tendem a dizer que você não vai dar para nada na vida? Eu gosto desses encontros, eu gosto dessas conversas, eu gosto das histórias de pessoas que vêm nos dizer que com coragem, com fé, com força, com determinação, elas conseguiram vencer barreiras. Para a gente sair desse discurso de eu não posso, eu não consigo, não é possível fazer nada por mim mesma, nós sabemos que há histórias e histórias, pessoas e pessoas, personalidades diferentes, modo de enxergar a vida diferente. Mas cada vez mais é necessário que nós tenhamos a certeza de que nós temos a nosso dispor, favorável a nós, o propósito de um Deus que nos chamou para termos vida e vida em abundância, para sermos úteis na vida, para usarmos da inteligência, das nossas capacidades, das nossas habilidades e assim glorificar o Criador. As criaturas deveriam ter em mente glorificar o Criador. Estudar, será possível? Vencer? Chegar a um doutorado, pós-doutorado, sendo negra, mulher, pobre, filha de um homem que foi simplesmente entregue aos vícios, às drogas, num dado momento da vida, e isso trouxe situações dificílimas para a família. Acabou a esperança para os filhos? O que dizer? É para essa conversa que eu convido você a ficar com a gente agora, durante todo o programa. Você aqui é sempre muito bem-vindo, obrigada pelo seu carinho. Participe, fica com a gente, é sempre bom ter a sua companhia. Se quiser deixar a sua mensagem, fazer uma pergunta, te convido a ir no nosso Instagram. E ali deixe o seu comentário, faça a sua pergunta, compartilhe com a gente. Eu agradeço muito por isso, por sua interação. Então vamos lá, minha convidada de hoje, tudo a ver com eu acabei de apresentar sobre o tema do programa. É preciso fazer, é preciso ir e agir, é preciso ter coragem, determinação. O nome dela é Rosiane Santos, doutora Rosiane Santos. Ela é doutora em contabilidade, é pós-doutoranda, professora na Fundação Getúlio Vargas, tudo isso e um pouquinho mais, né? Pós-graduada fora do Brasil, estágio na MIT. Menina, não é brinquedo, não. Lá no Vale do Aço? Do Silício? Não, na verdade foi em Boston. Eu tive a oportunidade de passar 7 meses em Boston, estudando ali no MIT, que nos últimos anos é considerada a melhor universidade do mundo. Então, foi uma grande oportunidade que Deus me deu de estar lá e aprender bastante. Que linda, bem-vinda. Obrigada, Eu quero querida. muito ouvir, compartilhar com quem está comigo hoje um pouco da sua história. Como é que você chegou a um nível de graduação tão alto? Como é que você venceu as barreiras, as dificuldades da sua família? Quem é você? Nossa, é uma pergunta bem complexa e Ampla. profunda. Mas meu nome é Rosiane, como a irmã Darleide aqui falou. Eu sou de Salvador, eu nasci lá e, enfim, resumindo a história. A minha mãe, ela é de Aracaju, Sergipe, e meu pai é de Salvador. E num dado momento da história, minha mãe foi para Salvador e lá ficou. E minha mãe não era adventista e meu pai era adventista. E resumindo a história, em 3 meses eles estavam casados. E uma coisa que eu sempre falo, né? Os iguais se atraem. Não tem como os diferentes se atraírem. Então, minha mãe não tinha estudo, meu pai também não tinha estudo. Minha mãe não tinha perspectiva, ela também não tinha perspectiva. E era um conjunto de dificuldades, porque a pobreza, ela potencializa o pior de nós. Esse que é o ponto. Ela, em vez de extrair o melhor de nós, ela pode fazer 2 coisas, né? Ou extrair de nós o pior, né? O instintivo, ou pode nos tornar uma pessoa mais resiliente. O mais comum é o primeiro caso. E foi esse que foi o contexto, porque o meu pai... Eu tenho um TED Talk gravado, gravei em 2019 na Argentina, na Universidade Adventista, e lá eu contei a minha história naquele momento, em uma perspectiva. Mas hoje eu acho que faço uma outra leitura da minha história.
Porque quando eu considero que o meu pai foi um ex-morador de rua, aos 14 anos ele foi expulso de casa, e a partir dali ele perdeu todas as referências familiares, porque o pai dele, que o meu avô, já batia na mãe dele, e aí ele começou a reproduzir e ter contato com coisas realmente que iriam destruir o pouco de bom que tinha nele. Entendi. Então, quando minha mãe conheceu ele, as deficiências de caráter tinham sido potencializadas. E uma vez que o casamento, minha mãe casou, não tinha onde morar. Eu brinco que pobre não tem direito à escritura, né? É um puxadinho. Verdade. Todo mundo vai fazendo um puxadinho, todo mundo ficando junto. E quando eu nasci em uma casa, né, que moravam, sei lá, 14 pessoas, todo mundo sem estudo, sem condições. E ali tudo era potencializado, né? A violência era potencializada, as agressões eram potencializadas e naturalizadas. Naturalizado. Esse que é o ponto. E uma vez que algo se torna natural para você, você aceita, você fica submissa a. Você se submete porque você entende que você não tem solução. Só que, por algum motivo, eu sou a mais velha de 3, eu sempre fui muito questionadora, porque eu nasci na igreja, tudo certinho, e um dos discursos que as pessoas costumam dizer quando você está em sofrimento, está em dificuldades, é que Deus quer. E aí eu me questionava, Deus quer ou é consequência das nossas escolhas? Não da minha, porque eu era criança. Eu não tinha escolhido, eu não pedi para nascer. Fui posta numa posição que eu não tinha escolha. Mas alguém escolheu por mim. Será que era isso que Deus queria? Porque a Bíblia fala que Deus nos promete vida em abundância. Não é abundância de pobreza, não é abundância de violência, não é abundância de escassez. É até redundante, né? É abundância mesmo, né? E aí eu me questionava e eu fui crescendo com esses questionamentos. E aos 7 anos, para você ter ideia, eu fui desenganada pela minha professora. Porque ela achava... Porque assim, eu com 7 anos não sabia ler. E olha onde eu cheguei, né? Não sabia ler, porque eu não conseguia conectar. E hoje, quando eu leio um pouco de pedagogia, não é a minha área, né? Como você falou, eu estudar de finanças, estudar de contabilidade, administração. Você é um fenômeno. Por isso que eu jogo o Vale do Aço, o Vale do Silício, qualquer coisa. Tudo junto. E a professora chegou para minha mãe, eu com 7 anos não conseguia ler, já era no 2º semestre, já tinha que decidir quem iria prosseguir, né? Quem não iria. E simplesmente ela me etiquetou. Não tem mais o que ser feito. Para te alfabetizar, não teria tinha mais condição. o que fazer com a Rogiene. E é só que hoje eu sou professora, eu tento ter uma abordagem totalmente diferente com os meus alunos. Eu tento entender por que ele não está aprendendo. Porque onde é que está o bloqueio para que eu ataque, né? E simplesmente, assim, em uma comunidade, não tinha professores suficientes, cara, se vira aí, é o problema, extrai, tira do caminho e vamos seguir. Mas eu lembro que minha mãe... ela pediu à professora, né? Ela entendeu, diferente do que muitos pais hoje reagem, né? Acho que a culpa é do professor. Enfim, tem vários fatores que envolvem, mas minha mãe pediu uma chance. Falou assim, me dá uma chance. Daqui a um mês, a gente faz de novo o teste. E se realmente ela não passar, ela vai ser reprovada. Porque antigamente tinha essa coisa de reprovação, né? Hoje em dia, não. Hoje você passa, tenta regular lá na frente. Só que... minha mãe não tinha condições de pagar um psicopedagogo, um reforço, uma psicóloga, uma terapia, nada, né? Mas ela falou algo que realmente mexeu comigo, mexeu muito comigo. Eu lembro que a gente foi para casa e nossa, sabe, meu coração assim, querendo sair pela boca, eu falei, meu Deus, eu vou tomar uma surra quando chegar em casa, porque estou sendo um problema, mais um problema, né? Porque já tinha todo o contexto de pobreza, de drogas, de violência, e agora a Rogiene com a dificuldade. Só que aí minha mãe sentou comigo e falou assim, filha, olhou nos meus olhos e falou assim, filha, você nasceu para brilhar. O seu futuro será extraordinário. Eu não sabia bem o que significava essa coisa extraordinária, mas eu gostei. Gostei, achei bonito. Você nasceu para brilhar? E eu falei assim, nasci para brilhar, eu pensei já sol, coisa assim, reluzente. Aí mexeu com a minha imaginação. Aí eu pensei, tem outra possibilidade, tem outro futuro. Só que eu tinha que passar pela aprendizagem da leitura. E foi então, eu brinco que eu tenho um conhecimento amplo da vida, viu? Porque eu saí da desnutrição, porque eu fui por muito tempo acompanhada pelo governo, né? Para não morrer de fome.
e até obesidade, né? A gente, quando tá em um lado, ou tá no outro, Um né? extremo ou no outro. É sempre assim a vida. E aí eu comecei, aí nessa época eu tomava muita suplementação alimentar, porque eu não alcançava o peso ideal. E sempre assim, não alcançava. E aí eu comecei a pegar bulas. E bulas, vou aprender com bula. E, né, Bulas de remédio que você pegava. bora pegar, bora lá, não sei o quê. Vou ter que aprender. Eu falava assim, Deus, me ajude, Senhor, me ajude a aprender a ler. Pela misericórdia de Deus, eu passei no teste e aqui hoje estou, né? Eu fiz 2 graduações, eu fiz a administração de empresas, contabilidade, aí eu fiz uma especialização em gestão estratégica. Então, eu fui para a USP de Ribeirão Preto, fiz o mestrado em contabilidade, eu brinco que antes de eu defender o mestrado, eu já tinha aceito no doutorado. Então, defendi de manhã à tarde, me matriculei no doutorado. E dentro do doutorado, eu fui fazer um estágio de pesquisa no MIT, que era nos Estados Unidos. Voltei, aí terminei, aí eu comecei a faculdade de contabilidade, terminei junto com o doutorado. E ainda por cima não tenho o que mais fazer. Estou terminando uma segunda especialização em Data Science, e que eu estou gostando bastante na USP. E estou fazendo um pós-doc também na FGV, sendo professora lá também, né? Você ouvindo, não parece que é a mesma Rosiane do início da história. Mas por quê? Eu me esperava muito numa pessoa que eu tive a oportunidade de conhecer no mês passado, que é o Ben Carson. E quando eu li a biografia dele, eu me perguntava, por que não comigo? Por que não comigo? Se o Deus é o mesmo. A importância de ter referências, né, amiga? Sim, mesmo que não seja da sua família. Às vezes você não vai ter ali no seu... Porque a referência que eu tinha... Eu tenho hoje 36 anos, comecei a trabalhar aos 5 anos. Eu já posso pedir aposentadoria? Onde é que eu peço, gente? Já quero pedir aposentadoria, mas eu comecei cedo. Trabalhei na feira, catei latinha, fui babá, fiz de tudo. É aquela coisa que, às vezes, para você chegar onde você quer, você tem que fazer o que você não quer. Mas não se contentar no sentido de passividade. Você tem que entender que é só um deserto. Deserto não é moradia, não é destino, é passagem. Mas enquanto você está naquela posição, você tem que fazer o melhor. O melhor, esse que é o ponto. Porque às vezes você vê assim, ai, nossa, sou faxineira, que ódio, não gosto, não sei. Não, seja o melhor, seja a melhor faxineira. Você é auxiliar, seja o melhor auxiliar. Porque se você é bom no pouco, Deus vai te colocar no grande. Porque se você não é bom nem no pouco, você acha que você vai virar... Até o pouco que você tem lhe será tirado. É isso que a palavra diz, né? Justamente. Então, acho que esse mindset, acho que a palavra é essa, mindset é sobre como que eu enxergo as dificuldades. Eu poderia contar uma outra história aqui, olha, fui vítima da sociedade, os meus pais escolheram tudo errado, me colocaram numa posição, eles são culpados. Eu tive esse momento. É que agora eu não estou mais nele, mas eu culpava muito os meus pais. Mas hoje eu entendo que, dado o conhecimento que eles tiveram, o grau de instrução que eles tiveram, no conjunto de escolhas possíveis, aquela era a melhor opção. E está tudo certo. E está tudo bem. Eles escolheram e repercutiu em mim e em minhas irmãs, mas não determina o meu futuro. As coisas acontecem com todo mundo por algum motivo sofre. Como é que você foi, então, fugindo do espelhamento daquilo que te cercava? Como é que você foi buscando essas referências fora? Você pensou o Ben Carson, por exemplo, que é um médico americano, adventista do 7º dia, um cirurgião, filho de faxineira, que saía para trabalhar, deixava os filhos em casa, mas ela tinha ideias que, colocando em prática, e as colocou, fez com que os filhos fossem levados a pegar gosto pelo conhecimento. Eles tinham que ler, por exemplo, eles tinham que cumprir algumas regras estabelecidas em família, apesar da ausência do pai. Uma história belíssima, Dr. Carson, a história dele tem em livro, você pode encontrar na Casa Publicadora Brasileira. Enfim, é um fenômeno e que traz muito orgulho, negro, pobre, e isso é muito importante, a gente pensar em referência. Como é que você foi fugindo daquele ambiente que poderia ter deixado você só no lugar de vítima? Esse é um ponto importante, porque eu não sei como que eu tinha essas ideias, assim, mas eu falava assim, se eu encontrava alguém que tinha o que eu queria ter, eu modelava ela. Então, eu imaginava assim, o que essa pessoa faz, o que essa pessoa fez de diferente.
Então, eu estava falando com você nos bastidores, né? Minha mãe é filha também de família grande. Tanto meu pai e minha mãe tem, sei lá, 13, 12 irmãos cada um. Então, uma família muito grande e pobre, por consequência, né? E dentro do conjunto de meus tios, né? Incluo também ali a minha mãe, todo mundo passou pelas mesmas dificuldades, pelas mesmas situações delicadas em família, porque, como eu falei, a pobreza, ela potencializa o pior das vezes da gente, sabe? E a convivência em família, sem privacidade, sem algumas coisas que são importantes para você se desenvolver, não tem, e aí termina tendo alguns desdobramentos. E eu tenho um tio, o nome dele é Cleantes, e eu sempre brinco, né? Toda família tem um tio rico. Menina, eu tô procurando na minha, tio, cadê você, então talvez tio? seja você. Olha, tia Darleide, vou chamar você de tia, viu? Tô brincando. Boa, Mas boa. toda família tem um tio rico. E meu tio, ele era diferente, realmente. Você olhava para ele, você via que era alguma coisa diferente que ele tinha. Não só era o dinheiro. Uhum. Era o comportamento, o jeito de pensar. Ele não ostentava, mesmo tendo bastante dinheiro, não ostentava. Era uma pessoa ok. É tanto que você falava assim, nossa, não é possível que ele tenha tantas propriedades. E eu brinco, eu falava assim, nossa, tio nunca me deu R$1. Mas não tinha que dar mesmo, não, porque ele já dava o exemplo. E para quem busca oportunidade, só o exemplo é suficiente. O que você fala é uma quebra, assim, de pensamento de muita gente. Ele tinha que dar, ele tinha que ser. Obrigação, É ele me obrigação dele, deve. ele Não me tem deve. amor ao próximo. Ele acumulou riquezas. E você diz um negócio desse é muito diferente do que se escuta normalmente. Sim, porque o dinheiro, por exemplo, se eu dou dinheiro para alguém que não sabe aproveitar as oportunidades, no outro dia ela está passando fome de novo. Mas se eu dou exemplo, se eu dou uma palavra de direcionamento, olha, vai por esse caminho, já é o suficiente. Eu não tive ninguém para me dar bolsa de estudos. Eu não tive ninguém para me dar uma mesada, olha, vou te dar. Não, porque eu não precisava disso. Eu precisava de bons exemplos. E eu olhava para ele, eu falava, eu queria ser, nossa, um dia eu vou ser que nem ele, né? Eu brincava assim. E a última vez que a gente se encontrou, ele, né, Rogênio, não é que você me superou? Eu digo, calma, né? Calma lá, ainda falta muito chão, mas estamos na direção certa. Por exemplo, as pessoas às vezes ostentam o que não pode ter. Exato. Eu brinco que eu fui ter um iPhone, e ainda 8, sem ser o Plus, né? Só o 8 simples, humilde, este ano. Né? Por quê? Não precisava, não fazia sentido. Aí você vê hoje 78% das famílias brasileiras endividadas. Por quê? Não tem educação financeira, quer ter o que não pode. Se você quer ter algo que está fora do seu padrão, você tem que trabalhar mais, tem que ganhar mais. Mas se você tem uma limitação, você tem que sempre viver abaixo. Era isso que eu via no meu tio. Viva abaixo do que você ganha. E você sempre vai ser próspero. Que é o que a Bíblia fala, né? Quando a gente vê a história de José. Outro personagem que me inspirou muito, muito. Eu não canso de ler a história de José, porque ele foi o maior financista do mundo. Ele foi a pessoa que mais sabia lidar com dinheiro. Porque ele falava assim... Ele sabia lidar com as adversidades primeiro, todas. Sim, no geral. E é tanto que... esse é um ponto importante que você falou. Se você não sabe lidar com o geral, você não vai saber lidar com o específico. Isso. Porque é uma condição para você lidar com uma coisa mais específica. Então, imagina só se todos nós guardássemos 20%, porque é um quinto que ele mandou guardar, né, para a crise. 20% do que a gente ganha. Desde quando a gente começou a ganhar o primeiro salário. Certamente a gente seria bem próspero. E é isso que é o segredo, um dos segredos do povo judeu. Porque eles entendem isso, que é importante você guardar. Você não gasta tudo. Pior ainda é gastar mais do que você ganha. Então, eu ia olhando para o meu tio e ia modelando ele. Modelando. Aí eu olhava para o José, o que tinha de José de especial? Aí eu olhava para o Bencarço, o que tinha Bencarço de especial? E aí você vai encontrando outras pessoas também no caminho que vão vendo coisas especiais em você. E eu tive grandes professores que, por algum motivo, via potencial em mim. E falava assim, hoje você é diferente. Não sei, você é diferente. Rose, você disse que não teve bolsa de estudos, não teve isso, aquilo, o que a gente poderia entender como privilégio. Deixa eu só fazer uma correção, me perdoe. Claro. Porque quando eu falei bolsa, eu pensei, por exemplo, colégio adventista, né? Okay. Mas eu fui bolsista no ProUni, na faculdade. Mas eu quero falar assim, bolsista no sentido assim, de escola, okay. no ensino na médio. Primeira formação. Isso, na primeira formação, que é mais importante. Então, naquele momento... Então, era escola pública?
Eu sempre estudei? É, escola pública. Sempre, forever. Eu acho que até que eu sou proprietária. Porque eu sempre estudei, desde criancinha, em colégio público. Esse é outro ponto importante, né? Que tem gente que fala assim, minha escola não ensina direito, mas tem tanto livro. Vai para a biblioteca. E era isso que eu fazia. Terminava, e era o segredo, né? Na verdade, não é porque eu gostava de estudar, não, viu? É que eu queria pegar lá a merenda de tarde. Aí eu ficava na escola, aí era assim, digamos assim, a cenourinha. incentivo. Um incentivo, né? Aí eu ficava na escola, aí eu pegava a merenda de tarde. E aí estava ótimo. Aí com o tempo fui pegando gosto, eu fui vendo que eu fui tendo bons desempenhos nas disciplinas, aí ficou uma coisa mais natural. Deslanchou. Aí foi embora, né? Mas não tinha aquela coisa assim... de incentivo assim, olha, você tem que estudar. Meus pais não cobravam, na verdade, porque como eles não estudaram, eles não cobravam. Agora, tem algo da tua personalidade aí que é bem marcante, né? Você, em algum momento, se percebeu que você era uma garota diferenciada, que você tinha... Ou você foi seguindo naturalmente por esses ganhos que você tinha? Opa, melhorei aqui nas notas, eu ganhei lugar, eu apareci, isso foi te dando gosto à medida que você reagia diante do conhecimento e era assim. Eu acho que tem muito a ver da minha personalidade ser questionadora. Porque assim, eu não gosto da coisa porque Deus quer. Eu sei que Deus rege todas as coisas e Deus sempre quer o melhor. Então, eu falava assim, tem outra possibilidade. Porque se eu via pessoas prósperas, por que eu não? Esse que era o ponto. Então, aí era chave, o seu questionamento. Era, por que eu não? Então, eu falava, não, eu quero... A não ser que Deus diga assim, olha, não é para você. Aí, tudo bem. Aí ele vai ter que aparecer e dizer que não adianta você estudar, nada vai acontecer. Está predestinado à pobreza. Está predestinado à violência. Mas eu ficava questionando. Eu era caçadora de oportunidades. E tudo para mim poderia virar uma oportunidade. E eu brinco assim, para quem não sabe aproveitar, você vai dar 1000 oportunidades, ela não aproveitar nenhuma. Vai desperdiçar todas. Para quem está na ânsia de uma oportunidade vai ser a oportunidade para mudar toda uma trajetória. É saber caçar, é cavar mesmo com as unhas e dentes. Olha, eu quero uma oportunidade, vai chegar a minha vez e sempre chega. Sempre chega. Olha, eu estou aqui te ouvindo e ainda está repercutindo na minha cachola sua mãe, a mulher que olhou nos seus olhos quando você tinha 7 anos e disse, filha, você nasceu para brilhar. Eu ainda estou aqui pensando em como aquilo foi determinante para você, dali a alguns dias, fazer um outro teste e você conseguir passar no teste, surpreender a escola. Sim. Mas eu vejo essa mãe que, mesmo sem saber, mesmo sem muito recurso, diz uma palavra que é chave para o filho. E eu faço lembrar a você a necessidade que os pais têm, o dever que os pais têm, de em lugar de jogar o seu filho para um abismo ainda mais abaixo do que já está, numa situação difícil, numa circunstância complexa, complicada, você, pai e mãe, são os que têm poder com a palavra de matar ou fazer viver o seu filho, de destruir ou de construir o seu filho, de mudar a história dele para uma direção positiva ou uma direção negativa. E você vai me dizer assim, mas Darleide, eu canso de falar para o meu filho. A gente precisa aprender quais são as janelas certas na vida, as horas certas, os momentos certos. Não é quando o seu filho tem só 18 anos que você vai dizer e ele entender. Sua mãe falou e você disse, eu nem sei. Como assim brilhar? Qual foi a outra palavra que ela disse? Extraordinário. Ser extraordinário. Ela com 7 anos não sabia ler, não sabia. Ela ficou pensando, não sei o que é extraordinário, mas deve ser uma coisa boa. Era isso, foi esse mesmo pensamento. E eu estou aqui recapitulando com os pais, porque é muito importante levar isso em consideração. Considerar que, por exemplo, o fato de você ter nascido numa família pobre, gente, nós estamos falando de pobreza, nós estamos falando de negritude, nós estamos falando de violência, nós estamos falando de famílias grandes, nós estamos falando de drogas que tinha na família, nós estávamos falando de um discurso que havia à volta. Esses meninos não dá para nada. E volto a dizer, você que chegou agora, nós temos aqui, neste momento, como convidada, para você ouvir
a história de alguém que hoje chega tão jovem. Você está com que idade? 36. 36 anos, maravilhosa. Obrigada. Como doutora, pós-doutora, passou por mestrado, tem experiência fora, em universidade americana. É uma mulher, assim, duas graduações, que ela pensou, uma só é pouco, gente, quero de novo. E por que contabilidade? Então, Matemática. Eu sempre fui melhor em matemática do que em português. Com 7 anos, eu sabia fazer conta, mas não sabia ler. Olha só. Até hoje, eu tenho muito mais afinidade com contas do que ler. Eu brinco, né? O amor poderia ser uma equação, seria tão mais simples para se resolver, porque eu gosto de matemática. Para mim, eu gosto da lógica. É por isso que, como eu sempre fui questionadora, sempre gostei de ler e gosto ainda de ler. Para me convencer, às vezes é mais difícil, porque por mais que eu não discorde, eu tá ali ruminando, né? Não faz muito sentido o que a pessoa falou, mas porque essa lógica para mim flui. Ok. Flui. Tem conexões. Você foi atrás dos números. Fui atrás dos números. Quando eu decidi, olha que engraçado, em 2010 eu estava trabalhando, tudo dando certo na minha vida, que era meu sonho, assim, terminar a faculdade e ingressar na área que eu estudei. Porque, assim, se eu não ingressasse, para mim, eu teria fracassado. Para que eu estudei? 4 anos sofrendo, saindo de manhã, 4h30 da manhã, chegando 00:30, no outro dia tudo de novo, e eu não vou me encaixar no mercado, vai ter que arranjar um lugar para mim. Estou chegando, estou indo. Aí eu fui trabalhar para terceirizadas da Oi, da TIM, e veio um estalo assim, nossa, como será a Universidade Federal da Bahia? Porque eu fracassei 2 vezes no vestibular. Não passei, eu falo, a Federal não me aceitou. Não é que eu não passei, ela que não quis. Não teve oportunidade de me receber. Porque, graças a Deus, eu fui para a melhor da América Latina, que é a USP, e fui para a melhor do mundo. Eu poderia simplesmente entender assim, olha, a USP, a Federal da Bahia não me quis, eu realmente sou uma fracassada. Não. Digo, não era aquele momento, eu ia brilhar em outro lugar. E eu queria saber como era essa coisa de Universidade Federal, porque tem um mistério, um glamour, né? E aí eu fui para lá na pretensão de fazer mestrado. Eu nunca pensei em sair da Bahia. Eu nunca pensei em sair de Salvador. O lugar mais distante que eu tinha ido era Aracaju, que é assim, sei lá, 3 horas de Salvador, do lado. Só que aí eu fui fazer uma disciplina chamada Finanças Corporativas. Que um professor, menina, meu Deus, quase 2 metros de altura, branco que só, uma pessoa assim, séria, né? E eu sou assim, uma pessoa bem descontraída e tal. E aí eu me dedicando, para você ter ideia. Eu queria tanto fazer a disciplina dele, que eu pedi demissão. Falei, professor, eu quero fazer essa disciplina, e se eu passar, eu peço demissão. Eu passei na seleção para ser aluna especial, não era para sair lá com título de mestre, não. Com aluna especial, que é uma categoria assim, você experimenta um pouco da universidade, mas você não faz parte, tá? Ok, na lista de chamada, não tá. Não é. Aí eu fui me dedicando, como eu falei, eu gosto de números, finanças para mim é uma delícia. Fui estudando, aí um dia, estava para sair a nota da P1, eu falei assim, gente do céu, fui mal na disciplina, na prova. Aí ele falou assim, Rogênia, após a aula eu quero falar com você. Eu falei, gente do céu, eu devo ter zerado essa prova, se você quer falar comigo, não quero falar com o senhor. Aí então ele falou assim, vai embora, não vai ter espaço para você aqui, em Salvador. Você vai crescer tanto. Ai, que medo. Ele falou assim, você não percebe. Uau. Mas eu estou de fora, estou vendo. Você vai crescer demais. E aí, a partir dali, eu vi que realmente... Você deslanchou. Uau. O nosso intervalo é rápido, nós já voltamos aqui para continuar motivando você a acreditar. Você tem potencial, o Criador é o seu Deus. Creia e vá em frente. Até já. Sabe aquelas perguntas difíceis que a gente faz sobre a Bíblia, sobre Deus? Por exemplo, por que Deus existe? Outra pergunta, por que tenho que acreditar na Bíblia? O que mais? Por que o mal existe? É verdade que Jesus vai voltar? Como assim? Aqueles questionamentos importantes para você mergulhar mais fundo no conhecimento. Nós estamos lançando este mês um novo guia de estudo e estamos disponibilizando para você.
você vai encontrar argumentos para defender a sua fé, com respostas claras, objetivas, facilitadas, com ensinamento bíblico, estritamente bíblico. Nas páginas de cada lição do guia, você vai encontrar QR Codes, inclusive, que vão te levar direto para videoaulas, porque nós estamos lançando um guia de estudo muito especial, não somente o texto corrido no material que você vai receber na sua casa, você vai também poder acessar as videoaulas de acordo com cada uma daquelas lições. Produção, será que nós temos essa revista aí, por gentileza? Acho que o Bruno pode trazer para a gente, para que eu mostre aqui para o pessoal. Você vai pedir hoje mesmo o seu guia de estudo ou mandar para o nosso WhatsApp, anota aí, o nosso WhatsApp é o 12 98244 4449 ou telefonar para a gente em horário comercial 12 21 27 31 21. Vou repetir o WhatsApp, tá bom? 12 98244 4449. Vou mostrar esse novo guia de estudos para você. Esse é o novo, Bruno? Bruno está correndo desesperado porque ele trouxe o guia de estudo que não é o de hoje, ele trouxe o da doutora Rosana. Corre, Bruno, corre, Bruno. Gratuitamente, tá, pessoal? Você vai receber em casa gratuitamente. Obrigada, Bruno. Vamos mostrar aqui, ó, A Procura da Verdade. Que belezinha, novinho para você receber A Procura da Verdade. Esse aqui está simplesmente maravilhoso para você conhecer. Olha só, mostra aqui mais pertinho, por favor. Olha só, vamos estudar sobre a Bíblia Sagrada. Cada uma das perguntas, com todas as referências para você estudar, as perguntas e referências para pesquisa. Veja que o objeto principal de estudo é a própria Bíblia. Nós estaremos estudando sobre os principais temas. Olha que nós vamos estudar nesta lição, a número 3, sobre Trindade. O que mais que nós vamos estudar? A origem do mal, a salvação, dinâmica da salvação, perdão, a graça e o amor de Deus. Gente, é lição que, volta de Jesus, a morte, enfim, os principais temas que geram dúvidas em muitas pessoas, agora você pode encontrar no guia de estudo A Procura da Verdade. Entre em contato e peça o seu, aparece aí no seu vídeo, você anota, entre em contato com a gente, nós mandamos com muito amor e muita vontade de que você conheça a palavra de Deus. Essa semana eu ouvi uma moça, aliás, ela me disse assim, Darleide, não me interessa muito assim, porque parece às vezes uma competição, parece que a gente tem que saber mais, parece que tem que fazer uma competição entre igrejas que sabem mais, igrejas que sabem menos da Bíblia. E eu penso, meu Deus, como nós somos equivocados em nossos argumentos e até mesmo nas nossas ideias básicas. Conhecer a palavra de Deus, conhecer o que a Bíblia diz sobre a nossa vida eterna, deveria ser obrigação de pesquisa de cada cristão. Conhecereis a verdade vos libertará. E nós perdemos tempo e ainda nos rogamos vaidosos se conhecemos a palavra. Não, nós devemos conhecer a palavra para sermos humildes diante da graça de Deus, da misericórdia de Deus em nos salvar. Peça um guia de estudo para que você conheça mais do Assim Diz o Senhor. Não é assim diz minha opinião, é o Assim Diz o Senhor. Dito isso, nós vamos continuar aqui com a nossa convidada de hoje, a Rosiane Santos, que está dando uma aula para a gente de força de vontade, de coragem, de determinação, de vigor, de energia, de muita alegria. Você é alegre, né? Você tem uma personalidade solar. Exatamente o que sua mãe disse, menina, que você nasceu para brilhar, coisa linda. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho agora sobre finanças. Você é da matemática, da contabilidade. Eu gosto, viu? Pós-doc em contabilidade, só isso. E você também fala dessa necessidade que nós temos de despertarmos para o que é nossa obrigação. Sim. Que é viver e fazer direito, precisa ser feito. Precisa ser feito. O problema é que a gente não quer fazer o que tem que ser feito, né? Especialmente com finanças. O que está acontecendo com as finanças? O que você acha que está errado quando as pessoas pensam finanças? Eu gosto muito de falar de educação financeira, porque tem tudo a ver com finanças.
Saiu uma reportagem semana passada que cerca de 78% das famílias brasileiras estão endividadas. Uhum. Esse é o percentual mais alto nos últimos 12 anos. Então, quem quiser saber um pouco mais de educação financeira, pode me seguir no Instagram. Todo dia eu faço uns stories dando Sério? dicas. Pode seguir. Eu acho que eu não passei seu Instagram para produção. Qual é? É Rogiene_Santos. Põe aí, Israel, Rogiene_Santos. E eu estou dando dicas lá de como ajudar as pessoas, porque eu vi esse percentual e falei assim, talvez eu possa ajudar pelo menos uma pessoa com stories. Eu já vou seguir agora, menina. Eu quero Ótimo. todas as dicas. Porque a dívida, você entra num loop, você perde o controle. De onde é que vem a dívida? Pensa assim, a dívida é simples, é matemática. Eu gastei mais do que eu ganho. Para você, é o que José sempre traz. Leia José, leia a Bíblia. A Bíblia é o maior manual de finanças que você pode encontrar na face da Terra. Porque ela vai te falar como você lidar com finanças. Então, primeiro, você tem que viver abaixo do que você ganha. Se você ganha 5 mil, você tem que viver abaixo de 5 mil. Você tem que guardar, siga a regrinha do José. 1/5, 20%. De tudo que você ganha, você guarda 20%. Você sabe que neste momento tem alguém ali em frente à TV, parou, está de braço cruzado, olhando e diz assim, querida, mas eu não tenho como guardar 20%. Como é que faz essa matemática, doutora? Aí que eu gosto, porque eu gosto de argumentos assim. Porque grande parte da minha vida, Darleide, minha mãe, porque aos 15 anos, meus pais se separaram, glória a Deus, né? Não que Deus queira o divórcio, separação, mas tem coisas que era muito difícil, era difícil. E tornou mais um pouco difícil, né? Porque minha mãe não sabia fazer nada, assim, não tinha uma profissão. E aí a gente teve que se virar nos 30. Gente, nós estamos falando desse divórcio em que a filha disse que foi melhor assim, é porque era um ambiente dificílimo, pesadíssimo, envolvia violência, drogas, uma dificuldade absurda, tá? Não é assim, ai, que legal, divórcio. Para com isso. É como eu falo, incompatibilidade, não é incompatibilidade. Estou falando de tentativa de matar uma outra pessoa, tentar nos matar. Era esse contexto que a gente vivia. Todo dia eu acordava com medo, assim, meu pai matou minha mãe. Era essa a minha preocupação. Então, por isso que eu falei que foi um alívio, porque foi uma bênção nesse sentido. E a gente passou grande parte da nossa vida vivendo com R$100. 4 pessoas. Se você dividir 100 por 4, dá 25. 25 dá menos de R$1 por dia. Viver, você sobrevive com R$100. E ali eu comecei a perceber algumas dinâmicas do dinheiro. Primeiro, para ter mais dinheiro, tem que fazer mais dinheiro. Porque vai nascer, até hoje não nasce, viu, gente? Cai do céu, ainda não tem essa química ainda, essa ciência. Então, eu pensava, eu tenho que aumentar a renda. Então, eu trabalhava de tudo. Tudo que aparecia dentro da legalidade, dentro do que é moral, tudo certinho. Mas eu trabalhava, eu não tinha... Até hoje, as pessoas falam assim, nossa, você é hardworking. Ou seja, eu trabalho duro mesmo, não tenho medo do trabalho. E aí eu fui percebendo, gente, R$100 é muito pouco para 4 pessoas. Aos 15 anos, meu maior sonho, era comer um biscoito. Um wafer. Aquele Mirabel de morango, com 15 anos. Quando eu comia, chorei. Feito uma criança. Chorava, porque eu falava assim, se eu conseguir comer esse biscoito, agora eu consigo tudo. Tudo que eu quiser, eu vou conseguir. Porque não era uma necessidade, mas era uma coisa que eu queria me dar um gosto, luxo. Sim. E aí eu fui percebendo, não, eu tenho que trabalhar mais para fazer mais dinheiro e guardar. Minha avó, ela é de Aracaju, sempre que ela ia, todo ano ela ia lá em casa, lá em Salvador. Fazia uma visita. E ela fazia uma visita e dava pra gente uma nota de R$10. Minhas irmãs, no outro dia, gastavam tudo com doce. Eu passava um ano com R$10, guardadinho. Aí quando ela voltava, me dava outro 10. Mais 10, 20. E aí eu fui pensando, nossa, tá guardando, tá? É legal ter dinheiro, isso te rica, né? Eu falava, não, eu preciso ter formas de fazer dinheiro. Só que quando você tem um grau baixo de estudo, você tem poucas possibilidades. Você não tem o seu conjunto de estudo de escolhas é limitadíssimo e você vai ter chance de ganhar um salário mínimo. Foi aí que eu pensei, vou estudar. Porque quanto mais eu estudo, mais especialista eu me torno, mais rara me torno. Mais eu ganho. Mais rara eu me torno. Mais raro me torno.
É isso que o conhecimento te faz. Torna a pessoa detentora do conhecimento rara. E por você ter uma raridade, você é recompensada por isso. Você é remunerada por isso. E aí eu comecei a estudar. E aí eu ia fazendo as coisas. E aí eu falava assim, gente, tem que guardar dinheiro, tem que guardar dinheiro, tem que economizar. E eu sempre fui, eu não sou mão de vaca. Mas ser econômica. Dizem, mas não sou. Porque assim, tudo eu faço calculado. Eu não compro nada impensadamente. Hoje eu dei uma dica que uma seguidora me perguntou assim, o que você acha de comprar num cartão para juntar milhas? Aí eu dei um exemplo, né? Eu quero comprar algo de 10 mil reais. Eu não vou passar no meu cartão de crédito uma compra de 10 mil reais se eu não tiver na minha conta. Por quê? Eu vou estar endividada. Eu só vou passar o que eu tenho cobertura. Aí o que eu faço? Pego o dinheiro, parcelo sem juros, deixo ele rendendo nos investimentos, todo mês tiro o valor da parcela e vou pagando. Está rendendo e eu não estou gerando dívidas. Por quê? Eu já passei por muitos momentos de não ter uma coisa que é muito importante, reserva de emergência. Para você, o que é reserva de emergência, Rogério? Reserva de emergência é o seguinte, você vai guardar, você começa com 3 meses do seu custo de vida. Vamos supor que o seu custo de vida seja 5 mil. Você tem que ter 15 mil na sua conta. Obviamente, investidos lá, enfim, outra estratégia. Mas você tem que ter 15 mil. Aí eu consegui. Aí eu falei, gostei desse negócio. Tá rendendo, todo dia eu vejo cair no pinguinho. Aí eu fui para 6 meses. Ah, eu quero mais, agora eu quero para 1 ano. E aí eu senti o alívio da providência. Ou seja, eu, por exemplo, é isso que eu falo, a reserva de emergência vai te dar poder de escolha. Eu vejo muita gente infeliz no trabalho, se submetendo a certas circunstâncias, porque depende do salário para pagar o próximo aluguel. Depende do salário para pagar a próxima fatura. Ela não tem tempo de pensar numa saída. Não tem gap. Não tem. Ela está ali, ó, do 0 a 0, ou se não tiver no negativo. Então, você constrói uma vida parece até que é predestinada à infelicidade. Porque o que nos torna humano? Poder de escolha. O cachorro ele não escolhe, ele segue o instinto. Se a gente não tem o poder de escolha, para escolher onde é que eu quero trabalhar, eu falo, gente, se você está infeliz, abre o classificado aí. Só em São Paulo tem 500 mil de empregos procurando pessoas. Você não precisa ficar infeliz, mas você não pode ser responsável, você tem que ter a reserva de emergência. E para você ter essa reserva, você tem que fazer o que José fez. Guardar. E para você guardar, você tem que gastar menos do que você recebe. É matemáticazinha básica. E às vezes passar gosto. Não pode, ou seja, eu gostaria de fazer essa compra hoje, eu gostaria desse sapato, eu gostaria daquele carro, mas não dá agora. Vai passar gosto para depois você ter esse poder de escolha, poder de decidir. E assim, deixa eu lembrar mais uma vez, a doutora Rosiane, ela é doutora depois de ter vencido muitas etapas com muito afinco, com muita determinação, com muita coragem. Para ela dizer o que está dizendo aqui, ela já viveu com R$100. Não, com 25, que era R$1 por dia. Era menos de R$1, Era menos, né? Menos de R$1 por dia. O que é a situação de milhões de pessoas, de milhões. Mas eu sei que neste momento não tem milhões de pessoas nos assistindo agora, mas eu tenho milhares e milhares de pessoas que neste momento nos escutam e está naquela estatística de pessoas que dizem, ó céus, ó vida, ó mundo, o que eu posso fazer? Ó azar, a vida é assim, culpa da minha mãe, culpa do meu pai, culpa do governo, culpa do mundo, culpa de Deus. Estou assim porque Deus determinou que eu fosse dessa maneira. Pelo amor de Deus, muitas vezes é preguiça, sim, muitas vezes é medo, muitas vezes é insegurança de achar que a vida não é para você, mas muitas vezes é o quê? É você realmente desacreditar que você tem alguma qualidade, alguma potencial qualidade a ser investida, sim. Enfim, é nesse sentido que a gente gosta de ouvir histórias assim para dizer, foi possível para ela, é possível para você, criatura. É muito possível para a gente sair do lugar da mesmice, da reclamação, do lamento, da lamúria
E não tem como a gente fugir da história de José, porque José, quando estava na prisão, a criatura estava lá, os colegas foram embora, ele ficou lá, feito um desgranhento. Não, na prisão ele fez o melhor que ele pôde fazer. Você é telefonista? Eu já fui telefonista. Olha que legal. Eu adorava atender o telefone, até hoje eu acho legal. Atender o telefone, receber as pessoas. Quando o meu produtor me liga, eu não atendo, mas tudo bem. Quando o meu diretor liga, também não atendo, mas tudo bem, eu estava ocupada, tá bem? Mas eu já fui telefonista, eu já fui recepcionista, Olha. eu já fui o que mais professora, eu já fui um monte de coisa na vida, mas eu fiz o que tinha que fazer naquele momento da minha vida. Quando eu cheguei a ser apresentadora de televisão, estou no rádio, estou na TV, estou publicamente conhecida, mas nos bastidores aqui, ó. Quantas vezes já dormi aqui nos bastidores dessa TV, trabalhando, cuidando de 4 programas há alguns anos atrás. A gente precisa praticar, eu costumo dizer assim, doutora Rogiene, costumo dizer o que a Bíblia diz é a verdade. Ela diz, tudo o que vier às tuas mãos, faze conforme as tuas forças. A minha história é diferente da sua, que é diferente da sua, o lugar onde você chegou. Menina, eu não tenho doutorado, eu não tenho esses negócios aí em MIT, eu não tenho esses negócios. Mas o que eu me propus a fazer, eu fiz, eu faço, ok? Então é para você ser estimulado a ouvindo isso, dizer eu posso. Estou dizendo isto nesse momento, especialmente porque eu sempre penso quem está ali do outro lado, porque eu fico me antecipando, ok? Me antecipando, ela diz assim, eu não tenho como investir, guardar 15 mil reais, mas um dia você não tinha nem dinheiro para comprar um biscoito. Que era R$1. Pois é. R$1. Era o dinheiro do seu dia. O que mais? Como é que a gente corrige essa vida financeira por aí? Tem famílias endividadas ali. E agora, então, vou dar dicas práticas. Vamos lá. Você, primeiro, decida e pague o preço. Primeiro lugar, como você falou, às vezes as pessoas não se... Amanhã eu vou estar fazendo uma live sobre a importância de termos algumas habilidades psicológicas para lidar com o dinheiro. Boa. Primeira coisa, o autoconhecimento. Quem sou eu? Porque se eu não sei quem sou eu vou querer usar as suas roupas. Nossa, porque a Darleide tem, eu quero. Porque a Adelaide foi no tal restaurante, eu quero também. Isso não é modelar, isso é invejar. Isso é invejar e ficar na passividade de achar que o outro também tem a obrigação de te ajudar nesse sentido. Então, isso também não é positivo. Eu sei quem eu sou, então eu não preciso ficar usando Lacoste, eu não preciso ficar todo dia em Outback. Eu posso, mas não vou, porque não faz sentido. Não muda nada na vida da gente, né? Assim, pode ser. Eu gosto de dividendos. Ok, É que eu passei a apreciar dividendos. Uhum. Eu vejo lá caindo, eu gosto. Mais do que gastar. Eu aprendi a gostar mais de receber, né, de gerar dinheiro do que gastar dinheiro. Mas você gosta, tem coisas que você gosta. Sim, tem coisas que eu não me privo. Então, por exemplo, viajar. Ok. Vou, mas já vou com tudo pago. Volto sem uma dívida. Não devo nada a ninguém. Gozei daquele momento, foi prazeroso, não tenho R$1 de dívida. Legal. Está tudo ótimo, vida que segue, vamos para a próxima. Esse que é o ponto, você se planejar para. Porque se você não se organiza, primeira coisa, você tem que botar a casa em dias. E se você, aqui é um consultório de família, vamos pensar no contexto de família, todos devem estar envolvidos no orçamento familiar. O que a gente vê é que as famílias não têm um orçamento. Quanto que nós podemos gastar? E determinar para cada linha. Então, eu tenho, apesar de não ter uma família, eu tenho meu orçamento familiar. Eu tenho lá um valor determinado, quanto que eu posso gastar com jantares ou saídas. Bateu o limite, próximo mês, viu, gente? Não me chame mais. Pra mais nada. Acabou, passou. A não ser se for um jantar estratégico, que eu quero conhecer uma pessoa que vai abrir uma oportunidade, mas já antecipo um empréstimo do mês que vem. Eu comigo mesma, né? Então, Ok. Organizar a casa. Olha, gente, estamos em dívidas, como vamos sair? Não tem camisa de Flamengo, não tem Palmeiras, não tem isso, não tem aquilo. Acabou Netflix, acabou o HBO. Mas, vamos ler, né? Pega aqui um livro. Vamos ler. É de graça. É de graça. Quer O dizer, máximo vai ter o custo. Vai ter o custo, mas é baixinho. Vai ser uma mensalidade do HBO. Vamos ler. Senta aqui, lê, vamos lá. E montar uma estratégia para a família. Se a estratégia é sair de dívidas, é uma estratégia. Se a estratégia é ter reserva de emergência, é uma outra estratégia. Se a família quer investir, eu tenho uma meta, viu?
Eu espero que quando eu conseguir, volte aqui. Ok, Não sei combinado. quanto que vai ser. Eu quero ter 1 milhão. Eu tenho na minha carteira $1. E eu tenho escrito lá 1 milhão. $1 milhão que eu quero. Aí tem toda uma estratégia. Quero juntar para abençoar outras pessoas também, mas também ter essa conquista na minha história. Então, você tem que ter objetivos. Quando eu tenho esse objetivo, eu sei que eu não preciso todo final de semana estar saindo. Porque é o dinheiro que eu vou botar no meu fundo, no meu investimento. A mesma coisa, família. Gente, vamos enxugar agora. Vamos passar 6 meses justos, né? Para usufruir depois. Para usufruir depois. E pais, por favor, façam uma conta para os seus filhos. Não esperem chegar aos 18 anos para pensar em faculdade. Chegar aos 18 anos para... E se o filho for morar em outra cidade, vai bancar como? Não tem reserva. Não tem programação. É assim, Deus nos ajudará e vamos junto, né? Deus abençoa a gente, todo mundo. Deus abençoa todos. Mas os mais bem preparados vão muito mais longe. Então, é importante que no seio familiar seja discutido o dinheiro. Porque, às vezes, eu já dei muitas palestras em colégio adventista, enfim. Às vezes, o aluno, né, o filho, ele acha que o pai... Nasce o dinheiro no bolso do pai. É. Aí quer um tênis de R$500. É. Manda capinar. É. Para ele conseguir o tênis dele, é uma brincadeira, viu, gente? Manda ele produzir alguma coisa. Era brincadeira? Eu achei que era verdade. Meu filho não Manda dá, fazer vai alguma trabalhar. coisa, vai trabalhar, né? Não, gente, não quebra o braço do filho ele lavar um carro. Não quebra o braço do filho ou filha fazer um doce. Não quebra o braço tomar conta de uma criança. Isso é muito normal nos Estados Unidos. A menina, assim, uma babysitter, né? No final de semana, mesmo ela estudando, né? Fazendo faculdade. Menina, Ela vai como fazer é que outras você coisas. se dedicou ao inglês? Então, minha filha, foi dom de línguas, viu? Foi dom de língua porque eu não tive a chance de estudar criança. É. E depois de velho, tudo é mais difícil. Tudo, tudo. Até a aprendizagem de inglês. Engraçado que eu consegui a bolsa para ir para os Estados Unidos, para o MIT. E eu não sabia inglês. O meu inglês era the book on the table. Eu falo, Senhor, eu falo, Deus me dá dom de línguas, Pai. Me usa, me usa. Gente, é sério, essa é uma história muito triste, porque eu fiz 16 vezes o TOEFL. Eu achei que eles iam me ligar e falar assim, minha filha, não faça mais não, a gente vai te pagar. 16? 16 vezes. Cada um custa $250. Me endividei toda, mas era por propósito de ir para o MIT, porque eu queria ir para o MIT. E Gente, esse teste que ela fez 16 vezes é para ela ter aprovação de entrar num curso nos Estados Unidos, ou seja, de ter domínio da língua inglesa mínimo para fazer o que ela estava se propondo, que era estudar onde? Estudar nos Estados Unidos. Meu amor, o Israel está aqui dizendo, acabou, não tem mais tempo, só 3 minutinhos. Onde vai ser a sua live? No meu Instagram. Mesmo, só basta amanhã estar online às 8 horas. 8 da manhã? 8 da noite. 8 da noite. Nós ouvimos aqui um papo gostosérrimo com a doutora Regiane Santos, lá de Salvador, que venceu barreiras e foi parar nos Estados Unidos. Hoje ela é pós-doutoranda na Fundação Getúlio Vargas, é professora na Fundação qual matéria? Finanças. Finanças, na Fundação Getúlio Vargas, é claro, né? É simplesmente uma graça, uma simpatia, um espírito alegre de quem realmente vive com vontade e tem muita fé. Sua vida em Deus, hein, amiga? Só você sabe com Deus quantas vitórias, né? Sim, muitas vitórias. Algumas aqui nós estamos contando, outras são suas particulares com Deus. Que Deus te abençoe. Obrigada por ter vindo. Obrigada. Sem contar na aventura que foi chegar aqui, o trânsito que estava uma loucura. Foi muita fé. Muita fé. E é essa a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas, né? Tenha fé. A fé move a mão de Deus. A fé, ela vai determinar até onde você vai. Se você acredita, se você tem fé, porque Deus pode fazer tudo, gente, tudo. O que você pode imaginar, Deus pode fazer. Mas é que às vezes a gente também não acredita. A gente não toma posse de que Deus pode. E também não trabalha. E não trabalha, né? E aí eu queria deixar um textinho do Guimarães Rosa. Tem um minuto, amiga, dá tempo? Dá sim, fala assim, reze e trabalhe, fazendo de conta que esta vida é um dia de capina com sol quente, que às vezes custa muito a passar, mas sempre passa. E você ainda pode ter muito pedaço bom de alegria.
Cada um tem a sua hora e a sua vez. Você há de ter a sua. Que lindo. Obrigada, viu? Obrigada. Deus te abençoe. Que o Espírito de Deus seja contigo, que você saiba que o Deus Criador é o Deus que te cuida, que te conduz a lugares altos. Mesmo quando na vida da gente a gente passa pelos vales e aquela oração que vai nos fazer pensar, Senhor, tira-me do vale. É o mesmo Deus que no vale nos ensina, mas nos ajuda a chegarmos ao topo, à montanha. Mas onde estiver, no vale ou no topo da montanha, que seja tudo para a glória de Deus. Que você viva, trabalhe, economize, se organize para a glória de Deus. Passando por dificuldades, como disse Paulo, eu aprendi a ter nada, ou seja, passar por perrengues na vida e a ter também alguma coisa. Seja em que circunstância for, a Deus toda honra e toda glória. Deus te abençoe.